Imagine, poderia existir um lugar onde ainda se pode sentir o sopro dos reis que viveram há milhares de anos? Um espaço onde móveis bordados a ouro desafiam a poeira do tempo e encontram novamente a luz. Será que todo o legado de uma civilização pode realmente ser reunido sob um só teto? Essas perguntas encontram resposta sob a sombra do Grand Egyptian Museum, erguido ao pé do Planalto de Gizé, porque esta enorme estrutura não é apenas um museu, é a história reconstruída. E talvez o aspecto mais fascinante seja este: a sensação de imortalidade que a humanidade buscou por milhares de anos toma forma palpável neste complexo gigante. Aqui, cada artefato traz um testemunho que desafia a passagem do tempo. O Grand Egyptian Museum Gem, que o Egito esperou por anos, foi projetado como uma magnífica realização do sonho de preservar a memória cultural do país. As linhas modernas misturadas à textura de pedra de Gizé unem o poder antigo das pirâmides a uma identidade contemporânea. O principal objetivo deste vasto projeto aponta para uma verdade atrás de uma questão parcialmente respondida no texto anterior: reunir de forma segura, científica e em padrões internacionais os tesouros dispersos do Egito, elevando o turismo cultural do país a um novo patamar. Com esse espírito, o governo egípcio e equipes de especialistas internacionais trabalharam durante décadas, investindo tanto em tecnologia quanto em cultura, em um dos maiores projetos culturais da história humana. De fato, pode-se descrever isso como a mais abrangente operação de salvamento histórico da era moderna. A pergunta de por que o Grand Egyptian Museum é tão grande está diretamente relacionada ao próprio Egito Antigo. Com mais de 50 artefatos, o país possui uma das maiores coleções arqueológicas do mundo. Quando o Museu Egípcio do Cairo já não podia acomodar esses tesouros, ao longo dos anos, a enorme arquitetura de 480 metros quadrados do Gem tornou-se uma necessidade. E aqui também reside a resposta à pergunta: esse tamanho é desnecessário? Este é o único local capaz de reunir a coleção completa do rei Tutankhamon pela primeira vez. Além disso, o vasto tamanho do museu não foi projetado apenas para a capacidade de exposição, mas também para programas educativos, áreas de pesquisa internacional e um amplo arquivo digital. Assim, o Gem também se torna um centro para futuros estudos científicos. A repetição de motivos triangulares na arquitetura não foi coincidência. As linhas agudas das pirâmides renascem com interpretações modernas. A superfície semi-transparente de pedra do exterior transforma-se num jogo constante de luz com os tons dourados de Gizé ao longo do dia. Com essa escolha arquitetônica, os visitantes sentem imediatamente a resposta à pergunta: por que o museu foi construído em Gizé? Para criar uma ligação visual e histórica com as estruturas mais magníficas do mundo antigo. Alguns arquitetos até definem a localização do Gem como uma ponte temporal, já que o museu está num ponto de transição cultural que liga a área das pirâmides ao centro moderno do Cairo. No coração do museu está a coleção de Tutankhamon, com mais de 5 peças. Estes itens, antes exibidos apenas parcialmente, agora são apresentados aos visitantes na íntegra, pela primeira vez no Gem. Isso responde à pergunta: por que há uma área tão grande dedicada a Tutankhamon? Porque seu túmulo foi a descoberta mais completa da era moderna e representa o ápice estético do Egito Antigo. Cada artefato do túmulo de Tutankhamon oferece uma janela única para a vida cotidiana real. Das técnicas de joalheria à compreensão da arte, dos rituais de morte à vida palaciana, detalhes incontáveis ganham vida novamente nestas salas. O Gem não é apenas um local de exposição, abriga também um dos centros tecnológicos arqueológicos mais avançados do Oriente Médio. Laboratórios de restauração e conservação utilizam digitalização de alta resolução, análises a laser e métodos de proteção química. Assim, a resposta para o museu é apenas um espaço de exposição? É clara, não. O Gem é uma base de pesquisa científica. As pesquisas nos laboratórios às vezes podem revelar as feições de uma múmia, às vezes as camadas originais de cor de uma estátua. Isso indica que o museu é um espaço não apenas de preservação, mas também de reinterpretação do passado usando tecnologia moderna. Uma questão frequentemente discutida sobre o status mundial do Gem, mesmo antes de sua abertura, era: por que a inauguração foi tantas vezes adiada? Os principais motivos foram medidas de segurança, processos financeiros e a excepcional delicadeza exigida para transportar artefatos milenares. Esses processos exigiram precisão milimétrica, o que causou os atrasos. Além disso, combinar a data de inauguração com as estratégias nacionais de turismo do Egito foi um fator fundamental. O evento de lançamento desse porte foi planejado para gerar o máximo impacto na economia e imagem do país.
Alguns dos artefatos mais populares do museu têm histórias que levam os visitantes além da história, diretamente ao espírito de sua época. Um deles é a estátua de Khafre, esculpida em granito azul escuro. Sua expressão facial calma, mas impressionante, é como uma janela através de milhares de anos. O falcão Horus, atrás do rei, o protege, respondendo simbolicamente à pergunta: o poder dos reis estava realmente ligado aos deuses? Análises de luz feitas por arqueólogos mostram que a estátua brilha ao interagir com a luz solar, sugerindo que a obra não foi feita apenas com propósito estético, mas também com atenção ao design de luz. A estátua de Khafre é, na verdade, uma das representações mais marcantes da realeza divina do Egito Antigo, razão pela qual sua presença no Gen é tão simbólica e culturalmente significativa. Outro setor deslumbrante do museu recebe os visitantes com móveis revestidos de ouro do túmulo da rainha Hetferes. Estas camas finamente trabalhadas, cabeceiras douradas, baús ornamentados e cadeiras cerimoniais preservam o esplendor de um quarto de palácio silencioso por milhares de anos. Eles respondem à pergunta como viviam as rainhas antigas, com artesanato dourado. A restauração revela que as placas de ouro são trabalhadas em folhas extremamente finas, e cada peça foi tratada pelos artesãos praticamente como parte de um todo sagrado. Esses móveis também destacam a importância dada às governantes femininas no Egito Antigo. As rainhas não eram apenas esposas, mas às vezes detinham autoridade política e religiosa, como fica mais evidente nesses artefatos. O que os curadores do museu querem transmitir é, essencialmente, uma viagem através do tempo. O objetivo é que os visitantes sintam a pergunta «Quem é o Egito?», ao entrar no pátio, e «Como este legado perdura?», ao sair do museu. Dessa forma, o Gen se destaca não apenas como espaço de exposição, mas como uma experiência que revive a alma de uma civilização. Por isso, a disposição das luzes, o posicionamento dos artefatos, os caminhos dos visitantes e os sistemas digitais de orientação foram todos cuidadosamente projetados para proporcionar uma experiência narrativa impressionante. No final, o Grand Egyptian Museum foi construído como uma ponte levando toda a grandiosidade do Egito Antigo ao mundo moderno. As respostas para muitas perguntas estão guardadas dentro de suas paredes. Por que é tão grande? Por que foi construído neste local? Por que sua abertura foi tão aguardada? E por que desperta tanto interesse internacional? Todas as respostas se unem em um só lugar. O Gen existe não apenas para exibir o Egito Antigo, mas para trazê-lo à vida novamente. E talvez o mais impressionante seja isto. Este museu não apenas protege o passado, mas molda o nosso futuro entendimento da história. Porque cada artefato no Gen não é apenas uma peça de exposição, mas um narrador silencioso e poderoso do patrimônio compartilhado da humanidade. Se você gostou da fascinante história do Grand Egyptian Museum, não se esqueça de curtir o vídeo. Para conteúdo semelhante, você pode se inscrever no meu canal e compartilhar seus pensamentos sobre o Egito Antigo na seção de comentários. Você acha que a imortalidade pode ser experimentada em um museu? Estou esperando seus comentários!